Bom, eu fiquei um grande tempo sem postar vídeos no canal, até porque o último vídeo foi há 2 meses atrás, mas provavelmente eu irei trazer mais vídeos, tipo um vídeo por mês ou por semana. Então alguns vídeos eu posso demorar para fazer porque demora para editar, mas o importante é postar. Bom, eu já fiz vídeos sobre histórias de jogos falando sobre o Homem-Aranha e o Homem de Ferro, mas hoje eu vou apresentar um vídeo diferente que é focado em evoluções de consoles de cada marca ou empresa, como a Sony que fez o PlayStation, a Sega que fez o Dreamcast, e a Microsoft que fez o Xbox, mas vou começar a falar sobre a evolução dos consoles da Nintendo. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, o ano era 1972, as empresas da época estavam focadas em fazer brinquedos inovadores, e naquele ano já tinha um brinquedo chamado de Magnavox, que com o potencial desse novo brinquedo, a Nintendo fechou uma parceria com a empresa que fez esse console para poder importar e distribuir esse console no Japão. E ele era um console que dava para jogar com 2 pessoas, sendo um console feito para você passar o tempo se divertindo com seus amigos, jogando jogos que esse brinquedo tinha a oferecer. Além disso, a empresa estava fazendo os seus primeiros arcades na época, como o IVR Race, que era um trambolhão que de tão antigo que era eu não consegui informações sobre ele, mas o que se sabe sobre ele é que ele era um arcade de corrida. A experiência da Nintendo com os videogames foram ótimas, até que em 1977, ela lançou seu primeiro console oficial, o Color TV Game. Esse console era feito com a parceria da Mitsubishi, que era um brinquedo mais evoluído do que os outros, e tinha a versão mais cara dele, que vinha com 15 jogos, mas a versão mais barata só vinha com 6 jogos. Esse videogame fez muito sucesso no passado, mas a próxima geração de videogames da Nintendo tinha começado com os consoles portáteis, e essa ideia genial foi de Gunpei Yokoi. Esse cara era um projetista de brinquedos que pensava muito à frente de todo mundo, mas foi um dia em um trem que ele percebeu outras pessoas brincando com suas calculadoras. Foi daí que nasceu o primeiro portátil da empresa, o Game Watch. Tudo bem que ele só era um minigame com tela de calculadora, mas isso já era uma grande evolução, tendo alguns jogos de tiro de ação e outros de quebra-cabeça. Em 1981 ela já era uma empresa de jogos, e ela tinha um arcade que fez muito sucesso na época, que era o jogo do Donkey Kong. E a empresa foi ganhando mais forças até que ela fez o Famicom, ou Nintendinho, que era melhor do que outros videogames da época, mas ele era vendido com um preço baixo e acessível. Mesmo com um preço baixo, ele tinha vários jogos a cartucho de fita. Vários jogos que a gente conhece hoje em dia começaram sua carreira nesse console, como o Mega Man. Mas em 1989, foi inventado mais um videogame portátil, o Game Boy, que era mais uma criação de Yokoi. Esse console portátil era mais poderoso, resistente e barato, o que fez muita gente comprar um desses. Os jogos desse videogame eram vendidos em cartuchos, que se encaixavam na parte de trás do console, e teve vários jogos famosos na época dele, como os primeiros jogos do Pokémon, ou até mesmo o Tetris. Mas tudo mudou quando a Nintendo lançou em 1990 o Super Nintendo, o primeiro console 16 bits da empresa, que foi uma explosão de sucesso, tendo mais jogos como Aladdin, Zelda, Mega Man, Super Mario sendo um dos melhores jogos da época nesse videogame. Mas nem tudo era flores, porque em 1995, a Nintendo tinha pisado na bola com o Virtual Boy, que era um dispositivo virtual desagradável de usar, e acabaram demitir o Yokoi, que era a pessoa que criou a maioria dos portáteis da Nintendo, que pisando uma vez na bola, a empresa teve que demitir o Yokoi. Do outro lado, a Sony já tinha criado o primeiro PlayStation, que estava fazendo um baita sucesso, superando a Nintendo, mas a Nintendo não ficou calada e inventou o Nintendo 64, que era uma evolução gigante, já que era o primeiro videogame 3D da Nintendo. E com ele tinha vários jogos, como o Mario 64, jogos de carro, jogos de ação, jogos de tiro e outros. Ele só não tinha muitos jogos porque na época em que a Nintendo não queria migrar para o DVD, que já era um costume nos videogames dos anos 90, que era mais fácil de fazer, e os DVD tinham mais espaços dentro de si. Mas esse console era a cartucho, dificultando os portes de jogos para ele porque era complicado de fazer, e o DVD já tinham chegado para substituir os cartuchos de jogos. Até que em 1998 foi lançada uma atualização do Game Boy. Esse é o Game Boy Color, que era compatível com os jogos do Game Boy original.
só que com cores e um processador mais potente. E em 2001 foi lançado mais um Game Boy. Esse foi o Game Boy Advance, que é bem melhor porque tinha mais jogos 2D, que eram bem legais. Eu lembro que eu mesmo já joguei alguns jogos desse videogame que são bons até hoje. No mesmo ano de 2001 as coisas não estavam bem para Nintendo, e ela acabou lançando o GameCube, mas que não fez muito sucesso na época, isso porque o próprio PlayStation 2 estava atropelando todos os consoles da concorrência na época, sendo que o GameCube era um console que não foi tão vendido. Mas ele ainda tinha muitas qualidades, como ter a maioria dos jogos do Play 2, mas do mesmo jeito não deu certo. Mas ela conseguiu dar a volta e se livrar dos problemas, quando ela lançou o Nintendo DS, que teve várias variantes como o DS XL, o DS Lite e outros modelos. Um grande diferencial era uma caneta que servia para usar na tela de baixo, até porque ele tinha duas telas que podiam ser usadas tendo jogo 2.5D, que desta vez os jogos vinham em um tipo de mini chip que era encaixado na parte traseira do console. Mas a Nintendo não ficou satisfeita só com o Nintendo DS, e em 2006, ela fez o Nintendo Wii, que foi feito para competir com o Xbox 360 e o Play 3. E a nova mecânica desse videogame era um controle com sensores de movimentos para jogar games de esportes e outros, mas que era um console bem inovador. Pode ter certeza que era bom de gráficos. Ele não era tão bom, mas dava para se divertir bastante com ele, até mesmo jogar pela internet com seus amigos. Muitas pessoas compraram ele por conta da diversão que esse videogame trazia, tendo vários jogos do Xbox 360 e do Play 3, só que em gráficos inferiores. Mas chegou a vez do Nintendo DS ganhar um sucessor, e em 2010 a Nintendo criou o Nintendo 3DS, que já suportava jogos mais pesados do que o primeiro DS, que só suportava jogos em 2.5D. Esse novo portátil tinha acesso à internet e era um dos melhores portáteis e provavelmente continua sendo. Alguns fãs da Nintendo estavam com falta de um console que podia bater de frente com o Play 3 e o Xbox 360. Foi então que em 2012 a Nintendo lançou o Nintendo Wii, que era bem poderoso com um grande poder gráfico. Embora ele não seja muito confortável de se jogar, ele era bem poderoso com vários jogos, que não eram muito antigos, e o gamepad que deu errado nele serviu de inspiração para o Nintendo Switch, a mais nova máquina da Nintendo hoje em dia. Bom, o Nintendo Switch é um poderoso console portátil com jogos de nova geração, sendo que ele teve variante tendo o Switch, e o Switch OLED e o Switch Lite, que não muda muita coisa, só mesmo o preço. Legal dele é que os controles dele podem ser retirados do console e ainda dá para conectar ele na sua TV através de um cabo, mas é opcional caso você queira ver sua gameplay em uma tela maior. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, porque deu um trabalhão para fazer. Então até o próximo vídeo. Falou!